Graça e paz, queridos irmãos, servos e servas de Deus, Deus os abençoe em Cristo. Amados, estamos dando início a mais uma aula de discipulado. Antes de nós iniciarmos o tema para esta noite, eu quero pedir para você humildemente que se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificação, dê o seu like e compartilhe a informação bíblica a fim de ajudar todos aqueles que estão iniciando na jornada cristã, na fé cristã. Estão iniciando, são novos na fé e precisa aprender por onde deve caminhar. Obviamente, sobre ou na palavra de Deus. Ela é a bússola para o novo salvo. Ela é o baluarte da salvação. Ela é a fonte de inspiração. Ela é o caminho, ela é a verdade, ela é a luz que ilumina o caminho de todo o novo salvo. O Salmo de número 119, versículo de número 11, diz: Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O verso 105 do mesmo Salmo diz: Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Então, nos ajude a propagarmos a palavra de Deus. Se inscreva, compartilhe, dê o seu like e nos ajude em nome do Senhor Jesus. Amados, hoje nós vamos falar sobre oração. Oração. Os primeiros discípulos, ou seja, os discípulos de Jesus, Lucas capítulo de número 11, verso 1, Jesus vai orar e quando Jesus está terminando a sua oração, os discípulos se aproximam de Jesus e eles dizem: Jesus, ou Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensina os discípulos a orarem. Então, por que o novo salvo, por que o cristão ele deve ter a prática da oração? Em primeiro lugar, a oração é um diálogo entre o salvo e o salvador. A oração é um contato, a oração é uma conversa. A oração não muda Deus, mas muda o homem. Deus é imutável. A oração que nós vamos fazendo, nós vamos cada dia praticando essa oração, vai mudando cada vez mais a nossa vida, vai nos santificando e aproximando mais a nossa vida de Deus. Então é necessário nós orarmos. Jesus ensina eles a orar. Pega aí a Bíblia aí no livro de Lucas capítulo 11 e verso de número 1. Lucas 11, 1. Jesus ensina eles a orar. Certo dia Jesus estava orando, o texto diz assim: em determinado lugar, tendo terminado, um dos seus discípulos disse-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Veja que os discípulos, era sabido deles que João havia ensinado os seus discípulos a orar. E agora eles têm desejo de aprender a orar. E Jesus os ensina a orar. Lucas escreve desta forma: quando vocês orarem, diga ao Pai: santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Eu quero aqui abrir um parênteses e dizer que não tem o tal de venha a nós o teu reino e nem venha o vosso reino. É venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão diário, o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Então Jesus ensina, Jesus dá um modelo de oração. Em Mateus capítulo 6, Jesus também vai dar um modelo segundo a escrita de Mateus capítulo 6. Então, recapitulando, a oração é um diálogo. Todo salvo deve orar, porque deve conversar com seu Salvador. Então, todos nós, os iniciantes e nós cristãos, devemos praticar a oração. A oração não muda Deus, mas a oração nos muda e nos aproxima cada vez mais do nosso Criador. Agora, a propósito nas orações que nós vamos fazer, que você vai fazer, o primeiro propósito da oração é que a nossa oração glorifique a Deus. A nossa oração, em primeiro lugar, deve glorificar a Deus. As pessoas começam orando pedindo. O certo é orar para glorificar a Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, dar graças a Deus, agradecer a Deus pelos benefícios que Ele nos tem feito. E aí sim nós vamos começar a pedir, nós vamos começar a interceder.
Então, em primeiro lugar, o propósito da oração é glorificar a Deus. É o Salmo 147, verso 1, que diz que nós temos que glorificar a Deus. Em segundo lugar, o propósito da oração é que nós possamos agradecer a Deus. E em terceiro lugar, a nossa oração deve ser sim para nós pedimos a Deus sobre as nossas necessidades básicas. Aí eu vou entrar num texto com você em Hebreus capítulo 4 e verso de número 16. Se você puder, abra a Bíblia em Hebreus capítulo 4 e verso de número 16. Hebreus 4, 16. Você vai abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 4 e verso de número 16. Olha só o que está dizendo em Hebreus 4, 16. Olha só que palavra. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Entrar ou se aproximar do trono da graça com confiança é se aproximar de Deus com fé. Então, quando nós se aproximamos do trono da graça, nós estamos se aproximando de Deus com fé. E aí o que acontece? Nós receberemos misericórdia e Ele vai nos ajudar nas nossas necessidades. Mas para isso, precisamos ter confiança, ou seja, precisamos ter fé. Então, o propósito da oração, em primeiro lugar, é que ela glorifique a Deus. Em segundo lugar, é gratidão a Deus. Em terceiro lugar, as nossas petições, tá certo? As nossas petições. E aí nós vamos também no Salmo 63 e verso 1, só para a gente ter uma força maior naquilo que nós estamos falando. É o Salmo de número 63 e verso de número 1, se você puder aí abrir a Bíblia no Salmo 63 e verso de número 1. Salmo 63 e 1, nós estamos aqui com a tradução NVI, tá certo? Salmo 63, verso de número 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Então, o salmista está enaltecendo a Deus. Ele diz que o ser dele, a alma dele tem sede de Deus. E Deus responde essa oração que é feita com todo o coração. Em terceiro lugar, a nossa oração nós devemos entender que a nossa oração traz o quê? A nossa oração traz o livramento das tentações. Toda vez que nós orarmos a Deus, o Senhor nos livra da tentação. Lá no Mateus capítulo 6, verso 13, na oração do Pai Nosso. Eu quero que você abra a Bíblia aí, Mateus capítulo 6 e versículo de número 13. Mateus 6 e 13. Olha só, quando nós estamos orando, também a nossa oração nos livra da tentação. O que está dizendo Jesus em Mateus capítulo 6 e verso de número 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Percebam que a nossa oração, nós temos que aprender a orar e que a nossa oração tem que ter propósito. Propósito de glorificar, propósito de agradecer, propósito nas nossas petições básicas, propósito de Deus nos livrar da tentação ou das tentações. Então a nossa oração, ela tem que ter propósito. Eu quero dizer para você, e toda vez que você for orar, não esqueça disso.
Primeiro é glorificar a Deus, glorificar ao Senhor. Segundo é agradecer a Deus. E depois as suas petições. E nessas petições você vai pedir para Deus te livrar de toda a tentação, de todo o mal. E Ele assim o fará. Amém? Nós vamos dividir essa aula de oração pelo menos em 3 partes. E esta é a primeira. Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Segunda parte, daqui a pouco. Acompanhe, compartilhe e nos ajude em o nome do Senhor Jesus. Forte abraço.